Evangelho de Mateus, capítulo 6, versículo 24. Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de odiar um e amar o outro, ou há de afeiçoar-se a um e desprezar o outro. Não podeis servir a Deus e à riqueza. Palavra da salvação. Comentário, Mateus 6, 24. São Jerônimo. A palavra mamona em siríaco quer dizer riquezas. Que ouça isso o avaro que se põe com o nome de cristão. Não se pode, de uma só vez, servir a Cristo e às riquezas. E, no entanto, não disse o que tem riquezas, mas o que serve às riquezas. O que é escravo das riquezas as guarda como escravo, mas o que sacode o jugo de sua escravidão as distribui como senhor. Santo Agostinho. O que serve, pois, à mamona, isto é, às riquezas, também serve àquele que, posto à cabeça de todas elas pelo mérito de sua perversidade, é chamado pelo Senhor de príncipe deste mundo. Ou, de outro modo, manifesta quem são esses dois senhores quando diz: não podeis servir a Deus e às riquezas, ou, o que é o mesmo, a Deus e ao diabo. Porque o homem odiará este e amará o outro, isto é, Deus, ou suportará um e desprezará o outro. Com efeito, aquele que serve às riquezas suporta um duro senhor. Enlaçado por sua cobiça, é submetido ao diabo e não o ama. Assim, como suporta uma dura servidão o que está, por causa da concupiscência, unido à escrava de outrem, mesmo sem amar aquele cuja escrava ele ama. Diz, no entanto, desprezará o outro, e não terá ódio contra ele. Pois ninguém, como verdadeira consciência, pode odiar Deus, mas o despreza, isto é, não o temerá, como se estivesse seguro de sua bondade. Evangelho de Mateus, capítulo 6, versículo 25. Portanto vos digo, não vos preocupeis demasiadamente, nem com a vossa vida, acerca do que haveis de comer, nem com o vosso corpo, acerca do que haveis de vestir. Porventura, não vale mais a vida que o alimento e o corpo mais que o vestido? Palavra da salvação. Comentário, Mateus 6, 25. São Jerônimo. Em alguns manuscritos acrescentou-se, nem com o que haveis de beber. Logo, se refere àquilo que a natureza concede às feras, às bestas e também aos homens, e, sendo isto comum a nós todos, não podemos viver livres deste cuidado. Mas é-nos ordenado que não andemos preocupados com o que vamos comer, porque devemos preparar o pão com o suor de nosso rosto. O trabalho deve exercitar-se, mas deve-se evitar a inquietação. O que aqui se diz deve ser entendido em relação à comida carnal e à vestimenta. Porém, devemos estar vigilantes em relação à comida e à vestimenta espiritual. Ordena que não andemos preocupados acerca do que iremos comer, porque buscamos a comida com o suor de nosso rosto. Portanto, deve-se trabalhar, mas evitando a preocupação. O que concede o maior sempre concederá o menor. Evangelho de Mateus, capítulo 6, versículos de 26 a 27. Olhai para as aves do céu, que não semeiam, nem ceifam, nem fazem provisões nos celeiros, e contudo, vosso Pai Celestial as sustenta. Porventura, não valeis vós muito mais do que elas? Qual de vós, por mais que se afadigue, pode acrescentar um só côvado à duração da sua vida? Palavra da salvação.
Comentário, Mateus 6, de 26 a 27. Santo Hilário. Pode-se dizer que, sob o nome de aves, somos exortados com o exemplo dos espíritos imundos, a quem se concede, sem que trabalhem para buscar e reunir seu alimento, tudo de que necessitam para viver por meio da disposição divina. E para dar a entender que isto se referia aos espíritos imundos, acrescenta oportunamente: porventura não valeis vós muito mais do que elas? Com a eficácia da comparação, ele nos mostra a diferença entre a santidade e a perversidade. Ou de outro modo, assim como afirmou a fé acerca de nossa substância vital com o ensinamento sobre os espíritos, também deixou, com um juízo de inteligência comum, a opinião acerca de nossa futura aparência. Com efeito, visto que a diversidade dos corpos que tomaram vida será ressuscitada em um só homem perfeito, somente ele pode acrescentar um côvado à estatura de cada um, bem como um segundo e um terceiro. E ao preocupar-nos acerca da vestimenta, isto é, da aparência dos corpos, estamos duvidando e assim ofendendo àquele que, para fazer igual a todos os homens, haverá de acrescentar uma medida adequada aos corpos humanos. Evangelho de Mateus, capítulo 6, versículos de 28 a 30. E por que vos inquietais com o vestido? Considerai como crescem os lírios do campo. Não trabalham nem fiam. Digo-vos, todavia, que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como um deles. Se, pois, Deus veste assim uma erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós, homens de pouca fé. Palavra da salvação. Comentário, Mateus 6, de 28 a 30. São João Crisóstomo. Depois de demonstrar aos seus discípulos que não era conveniente andar preocupados com o alimento, passou a outra coisa mais simples. Não é tão necessário o vestido como o alimento. E por isso diz: e por que vos inquietais com o vestido? Não faz uso aqui do exemplo das aves, para citar o pavão real ou o cisne, dos quais se poderia tomar exemplos parecidos, mas dos lírios, dizendo: considerai como crescem os lírios do campo. Quer demonstrar com essas duas coisas a superabundância de seus dons, a saber, pela liberalidade da beleza e pela vileza daqueles que Deus reveste de um tão brilhante ornamento. Os lírios, quando chega seu tempo, brotam, vestem-se com esplendor e se enchem de perfumes. E o que não haviam tomado da terra pela raiz, recebem-no de Deus de maneira invisível. Todos são tratados da mesma maneira, a fim de que a plenitude com que são enriquecidos não seja julgada obra da casualidade, mas que se entenda perfeitamente que foram criados pela providência divina. Assim os expressa dizendo: não trabalham para confortar os homens, não fiam para confortar as mulheres. Dizendo isso, não proibiu o trabalho, mas a preocupação, como antes havia feito, falando da semeadura. E para recomendar mais a providência do Senhor, que muito excede a diligência humana, acrescenta: digo-vos, todavia, que nem Salomão em toda a sua glória. Há tanta diferença entre a verdade e o erro quanto entre o vestido e as flores. Se Salomão foi superado pelas flores, sendo que foi o mais magnífico dos reis, como poderás tu, com teus trajes, vencer as flores? Salomão foi superado pelas flores em formosura, não por uma só vez, nem duas, mas por todo o tempo quanto durou seu reinado.
E isto é o que significam aquelas palavras, em toda a sua glória. Porque nenhum só dia pôde aparecer tão ornado quanto as flores. Ou diz isso porque Salomão, ainda que não fizesse os vestidos que trajava, os mandava fazer. Onde há ordem, frequentemente, encontra-se ofensa dos que servem e ira do que manda. Estas flores, ao contrário, são adornadas sem que pensem no assunto. Se Deus cuida tanto das flores da terra, que morrem logo depois de nascerem e serem vistas, acaso negligenciará os homens, os quais criou, não para um tempo limitado, mas para que vivam eternamente? E isto é o que expressa quando diz: se, pois, Deus veste assim uma erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós, homens de pouca fé. Não mais o chamas de lírio do campo, mas de erva do campo, manifestando assim sua vileza. E acrescenta outra vileza, dizendo que hoje existe, e não disse amanhã não existirão, mas algo mais desabonador, e amanhã é lançada no forno. Quando diz, quanto mais a vós, declara de modo oculto a dignidade do gênero humano, como se dissesse: vós, a quem meu Pai deu uma alma, formou um corpo, enviou profetas e entregou o seu Filho unigênito. Evangelho de Mateus, capítulo 6, versículos de 31 a 33. Não vos aflijais, pois, dizendo: que comeremos? Que beberemos? Com que nos vestiremos? Os gentios é que procuram com excessivo cuidado todas essas coisas. Vosso Pai sabe que tendes necessidade delas. Buscai, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão dadas por acréscimo. Palavra da salvação. Comentário: Mateus 6, de 31 a 33, Santo Agostinho. Deus não conhece essas coisas a partir de um certo tempo, mas conhece todas as coisas futuras, e nelas sabe, sem um início, aquilo que devemos pedir e quando devemos pedir. Em relação ao que dizem alguns, a saber, que Deus não pôde compreender todas essas coisas porque são infinitas, resta-lhes que Deus não conheceu todos os números, porque são certamente infinitos. A infinidade do número não é incompreensível para aquele cuja inteligência não é número. Tudo o que se compreende é limitado pela ciência do que compreende. Por conseguinte, toda a infinidade, de um certo modo inefável, é finita para Deus, pois para a ciência de Deus não é incompreensível. Isto é, as coisas temporais, as quais manifesta terminantemente aqui, que são coisas pelas quais devemos agir bem, mas que, no entanto, são necessárias. O reino de Deus e sua justiça são nosso bem, no qual devemos constituir nosso fim. Mas como nesta vida, na qual lutamos para conseguir aquele reino, nos são necessárias essas coisas. Ele nos diz: vos serão dadas por acréscimo. Quando disse primeiramente, significou não prioridade de tempo, mas de dignidade. Aquilo como nosso verdadeiro bem, isto como necessário para a vida. E não devemos, por exemplo, evangelizar para comer, porque assim tomaríamos o evangelho como algo mais vil que o alimento, mas devemos comer para evangelizar. Aos que buscam primeiro o reino de Deus e sua justiça, isto é, aos que colocam isto à frente de todo o resto, buscando o resto por causa disto, não deve sobrevir a preocupação de que faltem as coisas necessárias. E por isso diz: e todas essas coisas vos dadas por acréscimo.
isto é, consequentemente, sem nenhuma dificuldade para vós, para que não aconteça de, buscando essas coisas, afastar-vos daquelas, os que estabeleçais dois fins diferentes. Quando lemos que o apóstolo sofreu de fome e sede, não creiamos que faltou a promessa do Senhor, visto que essas coisas são auxílios. Este médico, a quem todos nos confiamos, sabe quando deve conceder-nos algo e quando deve retirar, segundo creia que nos convém. Se alguma vez nos faltam as coisas necessárias à vida, o que com frequência permite o Senhor para que nos exercitemos, não debilita nosso propósito, mas, uma vez examinado, fortifica-o. Evangelho de Mateus, capítulo 6, versículo 34. Não vos preocupeis, pois, demasiadamente, pelo dia de amanhã. O dia de amanhã terá as suas preocupações próprias. A cada dia basta o seu cuidado. Palavra da salvação. Comentário Mateus 6, 34. Santo Agostinho. Não se diz o dia de amanhã, senão referindo-se ao tempo, o qual, uma vez passado, será substituído pelo futuro. Logo, quando fizermos algo de bom, não pensemos nas coisas terrenas, mas nas eternas. O dia de amanhã terá suas preocupações próprias. Ou, em outros termos, quando convier, quando a necessidade se deixar sentir. Tomai o alimento e outras coisas semelhantes. A cada dia basta o seu cuidado. Isto é, basta tomar o que a necessidade exige, chamando a necessidade de malícia, porque é uma pena que nos foi imposta. Pertence, pois, à mortalidade, que merecemos por causa do pecado. Não queiras, portanto, acrescentar à pena da necessidade temporal algo mais grave, de sorte que não somente a sofras, mas também que, para satisfazê-la, combatas por Deus. Devemos guardar-nos de julgar como desobediente aos preceitos de Deus e de preocupado com o dia de amanhã, o servo de Deus que vemos providenciando que essas coisas necessárias não lhe faltem, nem aos que estão confiados ao seu cuidado, pois o mesmo Deus a quem serviam os anjos se dignou-te de ter bolsa, pela necessidade de dar o exemplo. E nos Atos dos Apóstolos está escrito que a comida necessária para o futuro foi providenciada por causa da fome iminente. Portanto, o Senhor não repreende alguém que, de modo humano, se ocupa dessas coisas, mas se alguém, por causa delas, não combate por Deus.